Glória a Deus. Você foi abençoado nesta noite? Levante a sua mão. Amém. Você iria perder se tivesse ficado em casa. Esse é o grande perigo da vida. Perder alguns momentos preciosos, indispensáveis, essenciais. Você já pensou nisso? Você ficar de fora de uma grande festa, uma festa muito importante, com seus amigos, pessoas que você ama. Eu nunca esqueço de uma fotografia, e até hoje os meus filhos mexem comigo com relação a isso. Eu devia ter mais ou menos uns 12, 13 anos, quando a igreja que eu pertencia, quando eu era adolescente no Rio de Janeiro, acabou o culto. E o pastor convocou toda a igreja para tirar uma fotografia em frente ao prédio da igreja. Rua 1º de Março, 127, Centro, Rio de Janeiro. Um casarão velho. Naquele Rio antigo, não que eu seja antigo. Eu era uma criança naquele tempo, um jovem adolescente. Havia um clima de alegria naquela manhã. E todo mundo feliz porque eles sairiam numa fotografia que seria transformada num grande quadro. Eles revelariam aquela foto e iriam fazer uma grande fotografia, e aquela fotografia ficaria exposta para sempre, como até hoje ela existe. E todo mundo feliz, alegre, contente, satisfeito, esperando o pastor logo acabar. Acaba logo, pastor, para de falar, vamos à fotografia, porque todo mundo hoje está muito feliz. O que aconteceu naquele dia? Eu estava muito raivoso, eu estava estressado com alguma coisa. E quando foi o momento de aglomerar o povo em frente à igreja para a fotografia, todo mundo se preparando, eu estava tão chateado naquela manhã que eu me distanciei da fotografia. Eu falei assim, não vou tirar foto coisa nenhuma. E o que aconteceu? Algumas pessoas vieram até mim e falaram assim, Davi, você não vai tirar fotografia? Eu disse, não, eu não quero não. Eu não dei a mínima importância para aquela fotografia. Eu desdenhei. Olha, se você me perguntasse, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Sim, de não ter saído naquela foto. Nossa, como isso mexe comigo até hoje. Me dava até vontade de chorar. Porque eu não fui porque eu estava emburrado. Eu merecia uma coça naquele momento. Como que eu queria que alguém me pegasse e falasse assim, não, você vai tirar essa fotografia, porque essa fotografia vai ficar para a história. Eu não fui. E eu não dei a mínima para aquela fotografia. O que aconteceu? Eles revelaram a foto, fizeram um quadro gigante, identificando cada pessoa naquela fotografia. E essa fotografia a gente consegue identificar. Eu tenho amigos que estão vivos, que naquela foto eram pequenos, meninos, meninas. E qual foi o meu arrependimento? Não está naquela foto. Eu não quis sair. Imagina o arrependimento que isso me trouxe, quando hoje eu vou ao Rio de Janeiro e vou lá no local onde aquela foto gigante, aquele quadro está exposto, e eu não me vejo lá. Muito triste. Eu tenho muito arrependimento disso. Se eu pudesse voltar no passado. Se eu pudesse me colocar ali, talvez se eu fizesse hoje, com alguma técnica de fotografia, me colocar, mas não seria verdadeiro, né? Seria falso, eu não estava. Bem feito porque você não estava lá. Bem feito porque você não foi. Porque você desdenhou, porque você foi egoísta, porque você estava pensando só em você. Porque você não deu o valor necessário para sair naquela fotografia. Por que eu estou contando tudo isso para você? O que isso tem a ver conosco? Porque tem uma história na Bíblia de um homem chamado Tomé, que ele viveu exatamente o que eu vivi, ou que eu vivi exatamente o que ele viveu. Qual foi a história? Jesus tinha ressuscitado, ele apareceu aos discípulos,
Ele visitou algumas pessoas após a sua ressurreição, e ele então entrou em um ambiente onde os 12 apóstolos deveriam estar, mas um não estava, que era Tomé. Essa história, ela tem o seu registro em João, no capítulo de número 20, quando Jesus aparece aos seus discípulos, e nós encontramos os discípulos chorosos, inseguros, tristes, porque o seu Salvador havia sido morto. Tudo isso que nós ouvimos aqui havia passado. Ninguém lembrava mais do Natal. Ah, que bacana, o menino Jesus ali na manjedoura. Que coisa nenhuma, aquilo passou. Mataram o nosso Cristo. Colocaram ele numa cruz. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Deram vinagre para ele. Bateram nele, espancaram ele. E o nosso Natal, e o nosso menininho Jesus, tão bonitinho na manjedoura, que cresceu e foi humilhado, foi desprezado. A sua mensagem incomodou os poderosos, a sua mensagem incomodou as pessoas que ouviam, porque ele combatia o pecado, porque ele combatia o erro, mas ele também expressava o amor grandioso de Deus pela humanidade. Porque ele foi o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnado. E Deus entre nós, conforme nós ouvimos aqui, Emanuel, Deus conosco, ele morreu e ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele aparece então aos seus discípulos, vivo. E uma pessoa não estava naquele momento: Tomé. Você conhece bem a história de Tomé. Aliás, não sei se conhece não, porque a maior parte das pessoas hoje, não sei, não vou julgar, me perdoe, não vou julgar, mas muitas crianças, adolescentes e jovens sequer ouviram falar de Jesus na Bíblia ou de algum personagem da Bíblia, porque, se não estou enganado, muitos desprezam esta palavra, a palavra de Deus. E não quero julgá-lo, por favor, não entenda dessa maneira. Mas que há um desconhecimento, que há uma falta de interesse, que há um desejo de não sair nesta fotografia, isto é verdade. E aí que mora o perigo. Porque como eu não saí naquela fotografia, como Tomé não estava aqui neste momento, quando Jesus apareceu, o perigo é você e eu não estarmos presentes nos principais momentos essenciais, importantes da nossa vida e a nossa vida com Deus. Sabe por quê? Porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Tudo isso que nós vimos aqui tem uma razão. Foi uma noite belíssima, sim. Talvez você nunca tenha visto, ouvido e tenha presenciado uma orquestra como esta. Não sei. Talvez você nunca tenha entrado, inclusive, numa igreja evangélica. Talvez você aqui tenha entrado pela primeira vez numa igreja evangélica, a Igreja Memorial Batista, aqui na cidade de Brasília. E talvez você esteja entendendo que isto é apenas um musical. Uma orquestra que, com uma partitura, toca os seus instrumentos. Mas tudo isto tem uma razão, por trás de todo este aparato, por trás de tudo aquilo que nós estamos presenciando aqui nesta noite, existe uma razão, e esta razão é o Natal, e o Natal é Jesus Cristo, o Natal é Deus conosco. Então tudo que dá origem a cada melodia, a cada toque, a cada bater do instrumento, cada coisa que acontece aqui tem uma razão. Não é uma coisa, um evento que acontece. Não, exige de nós uma resposta, exige de nós uma responsabilidade. O que eu faço com tudo isso que eu ouço? O que eu faço com tudo isso que eu vejo? Qual é a minha atitude? Qual é a minha reação? Qual é a minha decisão em relação ao que eu vi nesta noite? Se você tem o programa desta noite, veja aqui, a maravilha do Natal. O Natal é a história da promessa, Natal é a história de fé, a história de um bebê, a história de um amor, a história de luz, a história de um rei, a história de uma estrela, a história de uma adoração, a história de alegria. Não é simplesmente alguma coisa inútil ou algo não essencial. Ou seja, não pode ser algo descartável, que você sai indiferente.
como se você estivesse entrando num campo de futebol ou num show de uma música qualquer. Por trás de tudo isso, existe um Deus. E Ele quer que nós saiamos na foto. Qual é o perigo? É de estarmos ausentes na hora que Ele nos chamar. Jesus chega diante dos discípulos e Ele nota a ausência de um, que é Tomé. E aí, diz o texto bíblico, que quando Jesus chega diante dos discípulos, Ele diz: paz seja convosco. E o verso 24 do capítulo 20 de João 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A tragédia desse texto é essa aqui, é esse momento. O perigo se revelou aqui, porque Jesus chega diante dos discípulos e cadê o Tomé? Ele não está presente quando Jesus veio. Quando Jesus chegou diante dos discípulos, Tomé não estava presente. Você entende por que eu contei esta história da minha fotografia, que eu não estava naquele momento? Como que aquilo provocou um arrependimento em mim? Que não é que eu fiz uma promessa, mas eu pensei, eu nunca mais vou ficar longe de fotografia. Eu acho que é por isso, meus irmãos da Memorial, que eu gosto tanto de fotografia. O pessoal aqui sabe na igreja que eu gosto muito de fotografia. Se eu puder fotografar a qualquer momento, eu fotografo, eu gosto, eu levo para mim, é a minha história, eu estive presente, não é para a minha vanglória, não é para mostrar que eu estou presente, não é para dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, não, é porque eu sei o quanto é ruim você ficar fora de uma fotografia. Ainda mais com a igreja que você ama, com pessoas que você ama. Ainda que eu quisesse me colocar naquela foto, eu jamais faria isso, porque seria falso, eu não estava, e é por isso que eu quero estar. E quando Deus fizer uma chamada, você vai estar presente para você responder a Ele: Senhor, eu estou aqui, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, ou você estará ausente como Tomé? E aí veja bem, quando Jesus chega e Tomé não está. Verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, ou seja, o Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui está o perigo. Você pode frequentar uma igreja a vida inteira, você pode ouvir e receber convite de pessoas para que você ouça a palavra de Deus em algum lugar, mas se você não acreditar, você está fora. Porque o evangelho é para quem crê, o evangelho é fé, o evangelho é crença. E não é crença numa igreja, não é crença num pastor, não é crença numa denominação, não é crença numa ideologia, ou numa filosofia, ou numa própria teologia. O evangelho é uma crença na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho tem nome, é a boa nova. Quando os anjos cantando, anunciando o nascimento de Cristo, os anjos tocaram, anunciando a boa nova, a boa notícia. A boa nova é o evangelho. É a notícia de salvação para todo aquele que crê. Por quê? Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que estavam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então o evangelho é luz nas trevas. O evangelho é paz. O evangelho é segurança. O evangelho é vida com Deus. E o Natal canta tudo isso. E é por isso que isso exige uma resposta da nossa parte, para que nós estejamos presentes, para que nós tomemos uma decisão: eu quero estar com Cristo. E aí vem o segundo momento dessa história. Verso 26 do capítulo 20 de João, já estou concluindo. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos.
E quem estava com eles agora? Tomé. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo Jesus disse a Tomé: esse Jesus é maravilhoso. Já deu logo uma chapuletada nele. Vem cá, ô Tomé, seu incrédulo. Chega perto de mim. E diz aqui o texto: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente, Tomé. Onde é que você estava quando eu estive aqui a primeira vez e você não veio, Tomé? Nenhum amigo deveria me substituir, Tomé. Nenhuma festa deveria tomar o meu lugar, Tomé. Nenhum parente ou familiar deveria ter a primazia, Tomé. Nenhum evento esportivo, social, nada poderia substituir, Tomé. Você tinha que estar aqui, Tomé. Mas qual que é a graça de Deus? Qual que é o amor de Deus? A segunda oportunidade. O segundo momento, que Tomé poderia ter sido descartado para sempre, mas não foi o que aconteceu. O Senhor Jesus voltou naquele mesmo lugar. E se Tomé não estivesse lá? Eu não preciso te dizer o fim da história, mas quem não crê, quem continua e permanece incrédulo, sabe ao seu fim a sua história. Mas Jesus, com seu amor, ele volta naquele mesmo lugar e ele fala com Tomé: vem cá, Tomé, por que você não crê? Coloca aqui a mão, coloca aqui o teu dedo. E diz aqui a Bíblia, verso 28, quando Tomé viu, qual foi a reação dele? Leiam todos comigo esse verso em voz alta, pode ler em voz alta comigo? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu. O que ele reconheceu? A divindade de Cristo. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. Ele reconheceu que ele jamais deveria sair da presença do Senhor. Ele reconheceu que ele deveria estar no primeiro momento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, para sempre, na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor? Qual é a tua resposta diante de tudo isso que nós ouvimos? Indiferença? Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Eu sou um pastor, eu prego o evangelho há mais de 30 anos. Nós estamos vendo as pessoas perdidas, ansiosas. Nós estamos percebendo as pessoas sem direção. Nós estamos percebendo as pessoas sem esperança. Elas não creem no passado, elas não creem no presente e elas não creem no futuro. Mas nós anunciamos aqui algo que tem a ver não só com o passado, porque o Natal ficou. Mas nós anunciamos também o futuro. A vida eterna com Cristo. A presença eterna com Deus, quando nós partirmos para a eternidade. E onde você passará a sua eternidade? Você tem certeza disso? Você sabe para onde você vai? Ou você também não quer saber? Ou você não quer sair na fotografia? Cuidado que você pode se arrepender, como eu me arrependi. Jesus, com seu amor, com a sua graça, ele aparece novamente a Tomé, aos seus discípulos. E Tomé reconhece que Jesus é o Senhor. Tomé não teria nenhuma outra resposta a não ser esta. Não havia espaço para desculpas. Não havia espaço para enrolação, embromação, nada. Quando ele toca em Jesus, ele reconhece que Jesus era Deus, porque Jesus ressuscitou. Amigo, amiga, não crer pode até acontecer, mas permanecer na incredulidade não. E nós estamos aqui para ajudá-lo a apresentar este Evangelho de Jesus Cristo,
para que você creia, para que você tome uma decisão, para que você saiba que você sem Cristo, você está longe da presença de Deus. Tomé reconhece e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Talvez seja nesta noite uma oportunidade que Deus esteja dando a você de não agir como Tomé, de não agir como eu agi lá na minha adolescência, quando não quis sair na fotografia. E aqui eu quero concluir com este verso, o verso de número 29, quando Jesus fala a meu e ao teu respeito. Olha o que diz o verso 29. Disse-lhe Jesus depois desta confissão de Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele está falando a respeito de quem? De mim e de você, que não vimos, não estávamos lá 2000 anos atrás, não, nós não tocamos nas mãos do Mestre, do Senhor e Salvador, não, nós cremos pela fé, porque eu não estava lá naquele tempo e nem você, nós nascemos agora 2000 anos depois, mas Jesus fala assim: bem-aventurados que não viram, os que não estiveram lá, os que não estavam naquele quarto quando Jesus chegou diante dos seus discípulos, não, bem-aventurados aqueles que haveriam de crer em qualquer lugar do mundo, aquela mensagem que fosse pregada, e alguém ouvisse aquela passagem, aquele texto, aquela mensagem, e abrigasse a mensagem no coração, e falasse assim: eu quero esse Jesus. Nunca me esqueço quando eu fazia uma especialização em ciência da religião na Federal de Juiz de Fora, quando eu apresentei um trabalho em grupo, e eu tinha que falar sobre Jesus, e todo mundo falando sobre vários líderes religiosos de muitos tempos, cerca de 40, desde Moisés, Jeremias, de Maomé, e outros líderes religiosos de várias denominações, de várias religiões do mundo inteiro, e ninguém queria falar sobre Jesus. Eu falei assim: me dá aqui que eu vou falar sobre Jesus. E era um trabalho acadêmico, fiz lá umas apresentações em PowerPoint, e falei sobre Jesus, e citei esse verso no meu trabalho, na minha exposição oral. Eu disse assim, lendo a palavra de Deus: bem-aventurados os que não viram e creram. E quando eu terminei a minha apresentação, já tempos depois, eu andando pelo corredor da Universidade Federal lá em Juiz de Fora, de onde eu vim antes de vir para Brasília, e caminhando pelo corredor, vem um rapaz da filosofia, barbudão, cabelão grandão, e ele chegou assim e falou assim: Davi, vem cá. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: rapaz, como é que esse negócio aí que você disse, bem-aventurados que não viram e creram, como é que é isso? Eu falei assim: Jesus disse isso. Nós não estávamos lá no passado, mas nós cremos pela fé. A Bíblia diz no Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então como que nós aceitamos? Pela fé a graça de Deus. E nós precisamos falar isso com você, para que você esteja presente, para que você não se ausente, para que você não despreze tão grande salvação que Ele nos concedeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos. Você que aqui veio, você tem um futuro, você tem a eternidade para enfrentar, e você precisa dar uma resposta. A responsabilidade humana é dizer sim para o Senhor Deus, para o Emanuel, Deus conosco, porque vai além de uma festa, vai além de um Natal, diz respeito aonde você passará a sua eternidade. Eu não sei da sua vida aqui, quantos aqui nesta noite gostariam de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Só indique que você quer uma oração. Você gostaria de, nesta noite, entregar a sua vida a Jesus. Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você. Se você tem vergonha de levantar a sua mão, fale no seu coração. Fale isso no seu coração: Senhor, eu quero aceitar. Eu quero este evangelho. Eu quero este Jesus. Eu quero esta palavra.
Eu quero crer, me ajude em minha incredulidade. Se você deseja fazer esta oração, você com Deus, o nosso desejo é que você, de fato, compreenda e entenda que Natal é mais que um presente que nós damos. Natal é o maior presente que nós recebemos, e quem dá esse presente é o próprio Deus, quando enviou Jesus para morrer por nós. Quem recebe o presente somos nós. Se você aqui nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, faça isso agora. Entregue a sua vida ao Senhor, diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero cantar contigo. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero estar para sempre, na eternidade, na glória eterna, cantando e louvando a este Deus que é Emanuel.